Ok, então vamos lá para a nossa aula de análise de algoritmos, aula 12. A gente vai falar hoje de ordenação em tempo linear, tá? Ou seja, ordenação em tempo O de n, tá? N número de elementos. E isso implica que tem que ser uma ordenação sem comparações, né? A gente viu que a ordenação baseada em comparações tem um limitante inferior omega de n log n, então para conseguir ordenar em um tempo menor do que isso, a gente não pode fazer as comparações, tá? Então, obviamente, a gente precisa de hipóteses adicionais para que isso aconteça, ok? O primeiro método que a gente vai ver é o counting sort, que é ordenação baseada em contagem, tá? E a hipótese que a gente tem nesse caso é que as chaves são inteiras, tá? E mais do que isso, elas são inteiras e ilimitadas, tá? Ou seja, todas as chaves vão estar dentro desse conjunto, de 0 até k, onde k é um inteiro maior ou igual a zero, tá? Que você sabe a priori qual é, ou ele pode ser determinado a partir dos dados, tá? Então, naturalmente, como vocês vão ver, a gente supõe que o k não é muito grande, tá? Mas para o counting sort isso não é realmente importante a princípio. O importante é que ele seja um inteiro e todas as chaves estejam aqui dentro, tá? O modelo que esse algoritmo funciona. A gente imagina que a gente tem a chave e pendurado na chave tem uma coleção de dados, tá? A gente não vai tratar, não vai nem dar atenção para os dados, tá? Mas o que a gente vai fazer é trivialmente extensível para quando os dados também existirem. Mas o ponto é simplesmente para mostrar que detalhes, para justificar, na verdade, detalhes na construção do algoritmo, como a gente trata as chaves. Tá? Se os dados não existissem, a gente soubesse, não, esses são realmente só inteiros, daria para fazer uma coisa ligeiramente mais simples, tá? Não que o algoritmo seja complicado. Mas não, a gente quer pensar nesse modelo que, olha, a gente tem as chaves e então a gente vai levar as chaves pensando que também existem dados pendurados nelas, tá? A entrada do algoritmo, a gente recebe lá então um vetor A com n elementos, de 1 até n, tal que cada elemento do vetor A, ou seja, cada elemento na posição j, está dentro desse conjunto de 0 até k. Tá? E a gente também recebe n, o número de elementos, e k, que é o limitante superior no valor das chaves. A saída para a gente vai ser b, de 1 até n, um vetor ordenado. Tá? Observe que a gente vai devolver as chaves num outro vetor ordenado. Tá? E a gente supõe que esse b está previamente alocado e ele vai ser fornecido como parâmetro. Tá? Se b tem a alocação disso aqui pode ser feita antes de chamar o algoritmo e, bom, alocar n elementos não deve ser muito demorado, tá? O fato é que para garantir estabilidade, tá? A gente quer uma ordenação estável, o que vem a ser isso? A ordem relativa das chaves iguais é preservada, tá? Ou seja, se tem duas chaves de valor 1 lá dentro ou três chaves de valor 2, a gente quer que a primeira chave de valor 1, quando o vetor estiver ordenado, ela esteja na frente da segunda chave do valor 1. Tá? E o mesmo vale para a chave de valor 2 e todas as demais. Tá? Isso que a gente chama de ordenação estável, que as chaves, a ordem relativa de chaves iguais são preservadas. Tá? Parênteses aqui, alguns dos algoritmos que a gente viu de ordenação, eles são estáveis. Por exemplo, o insertion sort é estável. Tá? Uma implementação do selection sort natural é estável. O bubble sort, que foi um exercício da prova, é estável. Tá? O merge sort, implementação natural, ele também é estável. O quick sort não é estável por natureza. O heap sort também não. Dá para fazer uma modificação simples que os torna estáveis. Tá? A questão da estabilidade vai ser importante quando a gente usa um algoritmo de ordenação como caixa preta dentro de um processo. Tá? E a gente vai ilustrar isso nessa aula quando a gente construiu o radix sort, e o radix sort usa o counting sort como subrotina.
Tá? Então é isso. Então a saída está num vetor diferente da entrada, tá? Para o counting sort, voltando a ele. E a gente usa um espaço adicional. Tá? O espaço adicional é um vetor C que tem K mais uma posições. Tá? Então isso aqui, o counting sort também precisa disso. Se a gente não vai comparar, tá? A gente precisa pagar isso de alguma forma. Tá? E nesse caso a gente vai pagar com espaço. Tá. Bom, então, como funciona o counting sort? Vamos fornecer o pseudocódigo primeiro e depois a gente faz uma simulação dele. Eu acho que é mais simples assim. Tá? Então temos aqui o counting sort. Tá? Então ele recebe lá os vetores A e B, N, número de elementos, e K, o limitante superior na chave. Tá? Então o que a gente faz aqui? A primeira coisa, sei lá, vamos inicializar o vetor C, tá, que a gente precisa. Imagina que a alocação dele está feita de alguma forma. Ops, espera aí. Então, for i indo de 0 até k faz o quê? Bom, o C de i recebe 0 a princípio. Tá? Então, depois, bom, agora a gente vai contar exatamente quantos elementos, quantas chaves de cada valor ocorrem na entrada. Tá? Então, para J, indo de 1 até N, fácil. Como é que a gente faz isso? Simples, né? Cada posição do vetor C vai contar o número de chaves daquele valor. Tá? Então, C de A de J recebe C de A de J mais 1. Ok? Feito isso, bom, agora aqui no começo da linha 5 a gente sabe exatamente quantas chaves tem cada valor dentro do conjunto de 0 até k nos elementos da entrada. Tá? Então agora a gente vai pré-processar o vetor C para descobrir qual é o índice do vetor B, o menor índice, né? Tal que uma chave de um certo valor deve ocorrer. Tá? Então de novo aqui for e agora isso é com relação às chaves, né? Então I de 1 até k, tá? Porque para a chave 0, obviamente ela já está na 0. Então o C de I, ele recebe o C de I mais o quê? Bom, a gente sabe exatamente quantas chaves de mesmo valor estão na posição de J, né? Então simplesmente isso aqui é C de I menos 1. Tá? Posição I menos 1. E agora, finalmente, a gente faz a cópia das chaves, tá? No lugar correto. E para garantir estabilidade, a gente faz isso de trás para frente. Então, aqui na linha 8, a gente tem que colocar o quê? A gente vai colocar em B. Que B? O B da posição C. Lembra, agora C conta exatamente quantas são as chaves, a posição das chaves existentes. Tá? E dado a soma que a gente fez aqui, a gente tem um índice da última, né? Então C de A de J, que é indexada pela chave J, recebe o que? Ele recebe o A de J. E aí, claro que a gente tem que diminuir o valor que está armazenado em C. Então C de A de J recebe o C de A de J menos 1. Tá? E ao final do algoritmo, B está em ordem crescente. Ok? Vamos fazer uma simulação do algoritmo, tá? Para entender ele um pouco melhor. Okay. Então imagine que o nosso vetor A tenha sido dado da seguinte forma.
Tá? A gente tem os elementos, sei lá, 2, 5, 3, 0, 2, 3, vamos botar umas repetições aqui, 0 e 3. Tá? Então esse é o nosso vetor A. Tá? Para algumas chaves são repetidas, tá? Então para a gente ver a estabilidade, vamos anotar a ordem relativa dessas chaves. Então, só para a gente ver que os elementos vão para o mesmo lugar. Tá? Então imagina que essa aqui, o 2 é a primeira vez que ele ocorre. Então isso aqui é 1, 5 a primeira vez que ele ocorre é 1, 3 a primeira vez que ocorre é 1, 0 a primeira vez que ocorre é 1, 2 é a segunda vez que ocorre, então esse aqui é o segundo 2, mesma coisa para o 3, é o segundo 3, é o segundo 0 e aqui temos o terceiro 3. Tá? Nota, essas anotações que a gente está fazendo aqui, elas são simplesmente um artifício para ilustrar a simulação do algoritmo. Tá? A gente não precisa, observa que no código a gente não precisa delas. Tá? Mas esse é basicamente o segredo para transformar qualquer algoritmo não estável em estável. Okay? Você rotula, você anota a posição relativa das chaves iguais, e aí na hora de fazer a comparação, se fosse o caso, você respeitava essa ordem relativa entre elas. Tá? Ok. Bom, então como começa o nosso aqui a gente sabe o que? Bom, o nosso K aqui é 5, né? Tá? Bom, o N, quantos elementos a gente tem aqui? 3, 6, tem 8 elementos, e o K aqui é 5. Tá? Ok, então o nosso vetor C, primeiro ele começa lá cheio de zeros, né? Tá? 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. O vetor C tem 6 posições, né? K mais uma posições. Tá? Agora acontece o quê? Com isso a gente acabou de fazer a linha 2, tá? Vamos para a linha 3. A gente vai varrer o vetor A e vai incrementar o valor das chaves na devida posição. Para simplificar a minha vida aqui, tá? Deixa eu só anotar o índice dos elementos aqui em C, para ficar mais fácil e eu não me perder. Tá? Esse aqui é o índice I, ok? Que não está sendo usado, mas é o índice do C. Então o J começa lá em A, ok? Então a primeira chave aqui é 2. A gente vai fazer o que? A gente vai na posição tá, do 2 e incrementa uma unidade lá. Tá? Avança o J. Então o J agora aqui é 5. A gente vai na posição 5, vou tirar o J daqui, e incrementa uma unidade. Avança o J, é o 3, vai na posição do 3 e incrementa uma unidade. Chega no 0, então vai para a posição do 0 e incrementa uma unidade. Chegamos no 2, então vai para a posição do 2, que já era um, incrementa, vai passar a ser 2 ali. Posição do 3, mesma coisa, incrementa o valor na posição do 3. Tá? Outro 0, então o 0 passa a ser 2, e aí finalmente outro 3, o 3 então aqui passa a ser 3. Tá? Então terminamos o laço for das linhas 3 e 4, estamos no começo da linha 5. Tá? O que a gente sabe nesse ponto? Nesse ponto a gente sabe que tem duas chaves de valor 0, nenhuma chave de valor 1, duas chaves de valor 2, três chaves de valor 3, nenhuma de valor 4 e uma de valor 5. Tá? A gente vai transformar esse vetor C agora, tá, no outro vetor C, que a gente simplesmente vai determinar a posição dos elementos de chaves iguais, tá? A última posição que eles devem ocupar. Então, para o caso 0, obviamente isso começa com 2. Significa que os elementos de chave em 0, eles ocupam as posições menores ou iguais a 2. Então, posições 1 e 2, né? Tá, o elemento aqui igual a 0 não tem nada, então continua com 2. Bom, agora aqui para o elemento 2, então isso aqui vira 4. Tá? Significa o quê? Significa que as chaves de valor 2, elas estão entre 2 mais 1 e 4, ou seja, 3 e 4. Tá? E aí, continuando,
O próximo elemento vai ser o 7, que é o 4 mais 3, 7. Aí depois aqui também vai ser 7. E aí finalmente aqui vai ser o 8. Tá? Então esse é o vetor que a gente tem no laço, ao final do laço for da linha 5 e 6. Ok? Então agora a gente está preparado para manter o vetor, para fornecer o vetor B. Ok? Então como funciona isso aqui? Bom, a gente vem de trás para frente, varrendo o vetor A. Então a última chave do vetor A é a 3. Tá? Observa na posição 3, o que acontece? Está dizendo que a última chave ocorre na posição 7. Deixa eu numerar aqui as posições do vetor B, para eu não me perder. Então isso aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lembra, o B tem tantas posições quanto o A. Ok? Então, pega o último elemento de A, é o 3. Olha no vetor C qual é o índice que ele deve ocorrer. Está lá que ele deve ocorrer na 7. Então a gente traz aqui o 3, que está anotado com 3, para a posição 7. E diminui o valor da posição 3 aqui em uma unidade. Tá? Então isso vai para 6. Okay. Segundo elemento de trás para frente do A é o 0. Vai na posição equivalente ao 0 em C, é a posição 2. Então na posição 2 do vetor B a gente coloca aquele elemento, que é o 0 anotado com 2. Tá? E diminui uma unidade no vetor C. O terceiro elemento traz para frente é o outro 3, tá? O 3 anotado com 2. A gente vai no vetor C, está indicando que a posição dele é 6. Então a gente copia ele para a posição 6. 3, 2 e diminui o valor em C de uma unidade. Isso aqui passa a ser 5. Próximo elemento é o 2 da segunda posição. Então vai no vetor C na posição 2, está dizendo que ele deve ocupar a posição 4. Então a gente coloca o 2 na posição 4 e diminui uma unidade. Tá? Aquilo passa a ser 3. Próximo elemento é o 0, anotado com 1. A gente vai no vetor C, no índice 0, diz que a posição dele é 1. Então a gente copia o 0 anotado por 1 para aquela posição e diminui o valor dele. O próximo elemento é o 3 anotado com 1. Vamos no vetor C, equivalente à posição 3. Está dizendo que ele deve ocorrer na posição 5. Então a gente coloca o 3 anotado com 1 na posição 5 e diminui em uma unidade. Okay? Próximo elemento é o 5. Olha no vetor C, a quinta posição, está dizendo que ele deve ir para a posição 8 do B. Tá? Então a gente coloca o 5 anotado com 1 na posição 8 e diminui aqui em uma unidade. Tá? Finalmente a gente chega no 2, olha para o índice 2 no vetor C, está dizendo que ele deve ocorrer na posição 3. Então a gente coloca o 2 anotado por 1 naquela posição e diminui o vetor C em uma unidade. E o algoritmo termina. Claramente o vetor B está ordenado, ok? E observa que a ordem relativa das chaves foi preservada. Tá? Observa agora que não só as chaves estão ordenadas, mas chaves de valores iguais, elas estão ordenadas mediante aquela anotação que a gente tinha feito para mostrar que a ordem relativa entre elas foi preservada. Tá? Então, isso é bastante interessante, certo? Ok. Bom, análise de tempo. Tá? Ou talvez antes do tempo, falar um pouquinho sobre a correção do método. Tá? Não é difícil perceber que a correção do método depende intrinsecamente dos valores. Cada laço aqui, obviamente, tem o seu invariante, né? Então todos são importantes, mas obviamente o que vale
antes do reposicionamento dos elementos começarem no for das linhas 7 a 9, é que o vetor C, como tinha sido pré-processado, cada índice dele contém exatamente a última posição da chave cujo valor é igual ao índice do vetor C, certo? E que isso é mantido pelo laço, ok? Eu vou deixar como exercício, então, vocês escreverem os invariantes desse algoritmo. Eles são algoritmos extremamente simples, então os invariantes também são bastante simples. Bom, consumo de tempo. Vamos fazer no próprio algoritmo, vai. É difícil perceber o quê? Que a primeira e a segunda linha aqui, elas são executadas o quê? Θ de K, né? Tá? K mais 1, mas é θ de K. Tá? Ou seja, K vezes. K mais 1 vezes a primeira, K vezes a segunda. Θ de K. Tá? Segundo laço, linhas 3 e 4, θ de N. Tá? N mais uma vez a linha 3, N vezes a linha 4. Ok? Linhas 5 e 6. De novo, K vezes agora, não de novo, K vezes a linha 5, K menos uma vezes a linha 6, mas também θ de K. Ok? E finalmente as linhas 7, 8 e 9, tá? N mais uma vezes, ou no caso N vezes aqui, né? Então, N vezes, N mais uma vezes, então tá aqui, certo? N mais uma vezes a linha 7, então isso aqui dá θ de N, tá? Porque as outras são executadas N menos mais N vezes, tá? Então temos aqui θ de K, θ de N, θ de K, θ de N. Então o tempo no final é o θ de N mais K, tá? Natural, isso que a gente esperado, né? Tá? Se o valor de K for muito maior do que N, o tempo é dominado por K. Tá? Se o valor de N for muito maior do que o K, o tempo é dominado por N. Tá? E os valores forem próximos, aí tanto faz. Tá? Então é isso que o θ de N mais K está dizendo aqui. Tá? Então alguns comentários. Se a gente tem muitos valores e o conjunto no qual as chaves tomam seus valores é pequeno, como a gente falou, então eles ficaria como θ de N. Então é um algoritmo bem rápido. Tá? Agora, se o valor de K for alto, tá? Muito alto, então aí e a gente tem poucas chaves, tá? Ou seja, então tem uma esparsidade muito grande entre as chaves, então aí esse algoritmo não é tão interessante assim, né? Tá? Porque o vetor C vai ter, após o processamento do laço forno das linhas 3 e 4, ele vai ter muitos zeros dentro dele, tá? Mas é como o método funciona, tá? Só que se o K aqui for, o tamanho das chaves for 2 a N, tá? Proporcional a 2 a N, aí esse algoritmo acaba sendo exponencial, tá? Então aí isso mostra o quê? Isso mostra limitações, né? Tá? Então o algoritmo é muito bom quando K é da ordem de N, tá? Ou menor. Tá? Aí ele funciona realmente em tempo linear. Se o K for omegazinho de N, tá? Então, sei lá, se o K aqui for O de N, então o tempo do counting sort, né? Então, sei lá, a gente tem aqui, então a gente tem que o θ de N mais K é exatamente o θ de N, tá? E isso funciona. Então, se o K for omegazinho de N, ou seja, o K é maior do que N, tá? Então aí obviamente o tempo vai ser θ de K, tá? E aí aqui vai se, por exemplo, o K for igual a 2 elevado a N, então aí o algoritmo fica com tempo exponencial, né? Tá? Então isso mostra que mesmo no caso em que as chaves ocorrem dentro de um intervalo inteiro, tá? São valores inteiros que ocorrem dentro daquele intervalo, se o limitante superior no valor das chaves for muito grande,
com relação ao número de elementos, um algoritmo de ordenação linear ele não é adequado. Por quê? Porque ele vai gastar tempo proporcional ao tamanho da chave. Se tiver uma dependência exponencial entre elas, o algoritmo vai acabar sendo exponencial. Então, nesse caso aqui, seria muito melhor a gente usar um algoritmo de ordenação baseado em comparações, tá? Que seria n log n. Ok? Mas, obviamente, isso tem que ser levado em consideração, mas é só para ilustrar aqui de novo. Tá? Não tem uma solução que resolva, em ordenação, que resolva todos os casos. Tá? A sorte é que o nosso uso do counting sort é bem judicioso, então, em geral, o uso que a gente faz para ele é que ele fica realmente próximo de um tempo linear. Essa aqui é linear, né? Em N e K. Tá? Mas sobre essas hipóteses que a gente mencionou aqui. Ok? E aí, bom, o que é um valor então prático para cá? Tá? Se a gente tiver ordenando inteiros, inteiros de 64 bits. Inteiros de 64 bits, a gente vai estar numa situação desse tipo aqui para cá, tá? Se você puder todos os inteiros. Não compensa. 32 ainda não, tá? 16 também não. 8 depende, tá? Aí já depende do valor de n. 4 provavelmente, tá? A menos que o n seja muito, muito pequeno. Tá? Então, ou seja, não adianta achar que porque é um inteiro, está armazenado na palavra da máquina, então o counting sort vai resolver. Não, o tempo dele pode ser muito ruim. Tá? E detalhe, a gente ainda está usando um espaço adicional aqui que é o C, né? Tá? O vetor C. Então, para 64 bits, 2 elevado a 64, tá? Isso é espaço pra caramba. Tá? Então, vocês precisam saber isso. Isso é muita coisa. Tá? Então, obviamente, a gente está pensando aqui que os valores de K são pequenos. Então, até 4 bits, ou seja, valores de K que estão até entre 0 e 2 a quarta, e 2 a quarta menos 1. Tá? Então, isso funciona. Tá? Ou seja, a aplicação, então, um algoritmo simples, uma ideia bem bacaninha, de aplicação extremamente limitada. Tá? Mas a vantagem é que ele serve, ele tem boas propriedades, tá? Se essa relação aqui for satisfeita, e ele é estável, tá? Naturalmente. Então a gente pode usar ele como subrotina em um outro algoritmo de ordenação, tá? Que a gente vai falar agora, que é o radix sort. A radix vem de base, né? Tá? A gente vai simplesmente mudar a base dos elementos na nossa ordenação, de certa forma, tá? Mais ou menos assim que a gente interpreta. Ou a gente vai ordenar por dígitos, tá? Na verdade, a melhor forma de explicar o radix sort seria exatamente assim, tá? A ideia é ordenar os valores inteiros por seus dígitos, tá? Do menos significativo para o mais significativo. Tá. Então, o radix sort, ele está aqui para o quê? É ordenar inteiros com d dígitos. Tá? Essa é a ideia dele, e foi assim que a IBM fez bastante dinheiro, tá? Antes dos computadores surgirem. Tá? Eles tinham máquinas de ordenação
para cartões perfurados, e a máquina deles basicamente fazia uma implementação do Radix Sort. Tá? E eles venderam muito daquelas máquinas. Tá? Lembra, IBM International Business Machines, né? Tá? Então são máquinas de negócios que eles vendiam. E os ordenadores eram uma das máquinas de negócios. Tá? Então a implementação do Radix Sort, basicamente aqui, isso, vamos fazer assim. Radix Sort. Tá? Então a gente ganha o vetor A, tá? E a gente também ganha o número de dígitos D, tá? Que os elementos possuem, que estão em A possuem, tá? Então aqui, sei lá, para cada I de 1 até D, tá? D é o número de dígitos, tá? Então aqui do faça o que, tá? Sei lá, aqui use um método de ordenação estável para ordenar A no dígito I, tá? E desde que isso tenha sido, desde que isso seja verdade, lembra, a gente está numerando os dígitos do menos significativo para o mais significativo, tá? O que significa? Então, o menos significativo aqui tem para a gente o valor 1, o mais significativo tem o valor D, tá? O que significa isso? A melhor forma é a gente fornecer um exemplo, tá? Aqui só para anotar aqui, por exemplo, nessa linha 2, o counting sort. O counting sort é um algoritmo que funciona muito bem nessa linha 2, tá? Porque ele é um algoritmo estável, no nosso caso ele não é baseado em comparações, e, bom, se a gente está ordenando por dígitos D, obviamente todos os valores estão o quê? Estão entre 0 e D-1, né? Tá? Essa, no caso, bom, não exatamente, a gente tem D dígitos, então isso depende da base, tá? Então vamos fazer uma conta direito aqui. Bom, quantos dígitos um elemento tem? Se a gente tem lá um valor M, quantos dígitos a gente precisa para representar M numa certa base? Tá? Imagina aqui o M. O M em base decimal, se ele for aqui, por exemplo, 1024. Isso aqui é equivalente a quê? Ou seja, temos 4 dígitos, né? Tá? Isso aqui é a mesma coisa que o quê? Bom, lembra lá, a gente fazia isso na escolinha em algum momento. Isso aqui é a mesma coisa que o 4, que o 2, que o 0 e que o 1, né? Então o 4 era vezes, usando a nossa base decimal normal, 10 a 0, vezes 10 a 1, vezes 10 ao quadrado, vezes 10 ao cubo. Então isso aqui dava exatamente 4, isso aqui dava 20, isso aqui dava 0, isso aqui dava 1000, né? E aí a hora que a gente somava tudo isso aqui dava 1024. Tá? Mesma coisa, 1024, deixa aqui. Mesma coisa se a gente quisesse escrever M em qualquer base, né? Deixa eu fazer uma separação aqui. O algoritmo terminou ali. Aqui a gente está fazendo apenas uma discussão. Tá? Então, se a gente quer representar um valor M numa base B, tá? Isso aqui vai ser exatamente o que? Vai ser, a gente começa lá com um certo B elevado a 0, e aí vai ter um dígito lá, sei lá, M0. E aí vai ser mais a soma B1 vezes um dígito M1. Tá? Mais lá, até que em algum momento a gente vai ter aqui um B elevado a L ML. Tá? Isso vale para qualquer base. Tá? Não é difícil perceber o quê? Tá? Que o M1 ou o M0
M1, lá, até o ML, lembra disso? Tá? Eles pertencem ao quê? Eles pertencem ao conjunto que vai de 0, 1, lá, até B-1, né? Tá? Então essa realmente a ideia, uma das ideias por trás do Radix Sort. Tá? Então, observa que o número de dígitos que cada um desses L valores aqui da representação pode atingir é bem limitado. E isso aqui é o nosso K no Counting Sort. Tá? O B-1 funciona como o nosso K aqui. Tá? Então, e o D é simplesmente o número de dígitos. Quanto vale o valor D? Bom, obviamente depende da base, né? Tá? Mas não é difícil perceber que o valor D é 1 mais o log de M na base B. Tá? Então aqui é arredondado para baixo. Aqui é a mesma coisa que o log de M mais 1 na base B, arredondado para cima. Tá? Então o número de dígitos numa certa base pode ser dado desse jeito. Ou seja, não é dado desse jeito. É simplesmente que a gente vai fazer um uso um pouco melhor dessa base. Tá? Em vez de usar bases pequenas, a gente acaba usando bases ligeiramente maiores. Tá? A gente vai falar disso daqui a pouco. Então, vamos fazer um exemplo do Radix Sort. Tá? Então, como é que ficaria um exemplo de ordenação do Radix Sort? Sei lá, vamos colocar alguns valores aqui que estão basicamente não, são valores que estão no Cormen. Eu anotei eles aqui num papel. Então, 8, 3, 5, 7, 5, 1, tá? Aí 4, 3, 5, aí 7, 0, 4 e 6, 9, 0. Tá? Então esse é o nosso vetor. Simplesmente está, em vez de arrumado horizontalmente, está verticalmente para facilitar a nossa simulação. Tá? Então a gente começa o Radix Sort ordenando o quê? Ordenando o dígito menos significativo, tá? Com uma ordenação estável. Isso vai fazer com que o quê? Com que após um passo, bom, só tem um zero acontecendo lá, né? Então 690, ele vem para a primeira posição. E aí depois também só tem um 1, então o 751 vem para a segunda posição. E aí não tem 2, tem o 3, só tem um 3, então o 453 vem para a terceira posição. 4 só tem 1, então o 704 vem para essa posição. 5 tem 2, lembra, tem que ser estável. Então o 835 tem que aparecer antes do 435. O Counting Sort cuida disso. Então o 835, depois o 435. 6, temos lá então o 326, tá? E finalmente não tem nenhum 7. E aí depois tem o 608. Tá? E o que a gente observa aqui? Bom, que agora a nossa última coluna, digamos assim, né? Os nossos números estão o quê? Eles estão ordenados. Tá? Então esse aqui está ordenado pela última coluna. Ok? E é estável. Bom, faz o que agora? Agora a gente vai ordenar pela segunda coluna. Tá? Pelo segundo dígito, né? Tá? Também de forma estável. Mas isso pode destruir a ordenação da última coluna. Sim, não é isso que é importante. Tá? O importante é os valores no final estarem ordenados. Tá? Mas é importante a estabilidade para garantir que isso funcione. Então agora pelo segundo dígito. A gente tem lá 2 com o dígito 0, o 704 tem que vir antes, né? Porque ele tem que garantir a ordem relativa. Então vem o 704 e o 608, tá? Então, depois a gente vem só, não tem 1, vem o 2, né? Que é o 326. Depois o 3, o 3 tem 2, então o 835 tem que vir antes do 435, certo? Aí depois tem alguns 6 ali, não tem. Aí vem tem os 5, isso.
Tá? Então, de novo, lá o 751 vem antes do 453, tá? E finalmente, o que a gente tem ali? Tem só o 690, né? Eu pulei algum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não, tá tudo aqui, eu só escrevi menos espaçado. Tá, e o que a gente tem agora? Bom, a gente tem que a segunda coluna aqui, tá, o segundo dígito menos significativo, ele está ordenado por ela. Tá? Aí se você olhar para a última, não está ordenado. Tá, mas dado que a primeira está ordenado, tá? Ou seja, valores iguais na segunda coluna, a terceira, o dígito menos significativo também está ordenado, né? Tá? Ou seja, para dos dois 0, primeiro 4, depois o 8. Para os dois 3, aqui são 5 iguais. Para os dois 5, primeiro 1, depois o 3. Tá? E ainda estável, né? As chaves ainda mantêm a ordem relativa de acordo com o menos significativo e o segundo menos significativo, mesma ordem relativa que eles tinham na entrada. Finalmente temos aqui a ordenação pelo terceiro dígito. Tá? Aqui no caso aqui é o mais significativo. Então isso aqui vai acontecer como? Bom, o 3 é o menor, né? Então o 326 aparece primeiro. Tá? Aí depois vem o 4, o 4 tem 2, então vem aqui o 435. E depois vem o 453. Aí depois temos o Q. Aí o 5 não tem ali, mas tem o 6, né? Que é o 608. E tem o 690. Aí depois vem o 7. Então o 704 e o 751. E finalmente o 835. Tá? E aí a gente vê que essa coluna aqui dos dígitos mais significativos, eles estão ordenados, ok? E bom, chegou ao final, você pode ver realmente que todos os valores estão ordenados, tá? E que o uso de um método estável de ordenação entre cada passo foi fundamental, tá? Bom, pergunta, por que isso funciona? Nesse exemplo funcionou, mas por que isso funciona? Tá? Como é que a gente usa, como é que a gente prova isso? Por indução. Tá? Você olha lá no pseudocódigo e a gente tem um laço aqui varrendo de 1 a D, então obviamente a indução aqui é em I. Tá? Tá. E você lá assume que os dígitos até I-1 eles estão ordenados, tá? De forma um método de ordenação estável, tá? E aí basta mostrar que ordenando no dígito I, aquele invariante vai ser preservado, ou seja, a gente vai ordenar o I e para todos os iguais a ordem numérica vai ser respeitada, né? No caso, a ordem lexicográfica. Tá? Tempo, vai. Qual o tempo do Radix Sort? Quanto tempo esse algoritmo em pseudocódigo aqui leva para ser executado? Supondo o counting sort, vai. Na linha 2. É exatamente ele que a gente quer usar ali, tá? Então, o tempo do counting sort a gente sabe que é o quê? Que é θ de n mais k por passo, né? Tá? Então a gente tem lá θ de n mais k por passo. Ok? Só que a gente tem o quê? Nós temos d passos, né? Ops. Então você vai botar aqui. Tá? Nós temos d passos, que é o laço externo, né? Tá? Então isso aqui dá o quê? Isso aqui dá um tempo total de θ de d, que multiplica n mais k, né? Ok? Análise simples. Tá? E aí, bom, se
a gente vê o que? Se lembra a mesma análise do insertion sort, do counting sort agora, se o K for O de N, então a gente tem que isso aqui roda em θ de D vezes N. Tá? Então se o tamanho das chaves for basicamente linear ali, isso roda em tempo D vezes N. Tá? Que é uma vez por cada ordenação que a gente tem que ter, né? Tá? Então, bom, qual é o valor de K que a gente escolhe para que isso aconteça de melhor forma? Tá? Se o K for O de N, então trata de D de N. Bom, se o D crescer muito, quanto é o D crescer muito aqui? Bom, o D crescer muito por exemplo, o D pode ficar da ordem de log N, né? Tá? É o maior valor que a gente pode ter lá. Certa base, então isso aqui acabaria sendo quase N log N. No pior caso. Tá? Só que tem algo melhor que a gente pode fazer. Tá? Então isso é uma boa pergunta. Como é que a gente quebra as chaves? Quebrar as chaves em dígitos. Tá? Se a gente fizer uma quebra trivial, como a gente fez na nossa simulação, ou seja, usar uma base 10, tá, no pior caso isso aqui pode chegar lá em θ de N log N. Ok? Então, não tem muito ganho aqui, né? Então o segredo tá em a gente escolher como quebrar essas chaves em dígitos. Tá? Porque, então se a gente quebrar não de 1 com os dígitos de 0 a 10, mas alguma coisa maior, ou seja, um valor maior para cá. Tá? Será que a gente consegue diminuir o valor de D? Tá? Se K aqui for constante, né, for 10, ou até mesmo se ele for da ordem aqui, o D pode ficar grande. Então a ideia é que tem um objetivo conflitante, né? É uma questão de otimização multi-objetivo. Tá? A gente quer diminuir o valor de D sem aumentar muito o valor de K. Tá? A gente quer escolher um equilíbrio, uma situação de equilíbrio nessa história. Tá? Então, sei lá, imagina que aqui a gente tem, sei lá, N chaves que a gente quer ordenar. E bom, a gente está numa máquina, então imagina que ela tem, são B-bits. Chaves aqui também a gente pode chamar que são palavras, tá? Da máquina. Por exemplo, são inteiros, 32 bits, ou 64 bits, ou 16 bits, whatever. Tá? São os valores que elas podem assumir nesse intervalo. Então a gente tem B bits por palavra. Tá? E a gente quer quebrar em R bits. Tá? R bits. Ou seja, a gente quer agora que cada dígito tenha em vez de ser um bit só, como a gente estava fazendo na quebra simples, a gente quer que ela tenha R bits. Tá? Então isso aqui obviamente vai dar o quê? Vai dar que então aqui o nosso D, a gente vai pegar então o tamanho da palavra, que é o B, e divide por R e toma o teto. Tá? Então esse é o número de dígitos que a gente vai ter. Tá? Então, a ideia é use o counting sort com o K, a gente tem que escolher o valor do K, né? Tá? Como se ele fosse 2 elevado a R menos 1. Tá? Então, o que acontece nesse caso? Então, o tempo. Vamos notar que o nosso tempo era
D, θ de D, N mais K, né? Tá? Então, quanto vai dar esse tempo total agora aqui, com essa parametrização? Vai ser θ do quê? O nosso D agora é o teto de B sobre R, tá? Então, o B sobre R a gente pode ignorar o teto na análise assintótica, tá? Aí isso aqui vai dar N mais, era N mais K, então vai dar N mais 2 elevado a R, tá? Então, esse aqui fica o tempo do radix sort, usando o counting sort com essa parametrização, tá? Pergunta: como é que a gente escolhe o R? Tá. Tudo está realmente dependendo dele, né? Tá? E aqui observa aquilo que a gente tinha falado antes a do conflito existente. Um valor grande para R diminui o número de dígitos, então diminui quantas vezes a gente vai chamar o counting sort. Em compensação, aumenta o valor de K, tá? 2AR cresce. Então o counting sort acaba tomando mais tempo por cada passagem, o que é uma situação bem natural, né? Tá. Se a gente quer diminuir o número de dígitos, a gente vai ter que gastar mais no counting sort, tá? Quer gastar muito pouco no counting sort, vai ter que passar isso aqui um número de dígitos a mais, um número de passos a mais, tá? Então a ideia é, será que tem algum valor R que represente um equilíbrio? Tá? Então o que a gente quer aqui é entre B sobre R e N mais 2 elevado a R, tá? Essa é a ideia. Bom, como é que a gente pode fazer isso? Escolha tá? O R, como se for aproximadamente, tá? Log de N, na base 2. Tá? Isso é uma boa escolha, tá? Por quê? Isso aqui implica o quê? Isso aqui implica então em θ de o B, né? Que é o nosso tamanho de base, dividido por um log n na base 2, tá? E aí a gente vai ter aqui o quê? Vai ter, bom, se o R é log de n, tá? Isso aqui vai dar pra gente o quê? Então vai dar n mais n, né? Tá? 2 elevado a r e acaba virando n mais n. Tá? E isso aqui, então, fica como se fosse um θ, né? Do que? De Bn sobre log n. Tá? E é meio o melhor que a gente pode fazer. Tá? Vamos ver por quê? Tá, bom. Vou botar aqui em preto, esse pedaço aqui. Já que não dá para fazer tudo aqui embaixo. Ups. Tá, então se a gente tivesse escolhido um valor menor, tá? Se o R for bem menor do que o log n, tá? O que acontece nesse caso? Bom, a gente sabe então que o B sobre R ele vai ser maior do que o B sobre log n, tá? E a segunda parte, né, que seria o quê? Que seria o n mais 2 elevado a r, não melhora, né? Tá? Então o algoritmo acaba custando mais. Se a gente escolher então um R agora maior do que o log n, tá? Então agora vai ser o outro lado, né? Então n mais 2AR cresce, tá? Ele pode ficar grande. Dependendo do valor do R, tá? Então, por exemplo, assim, se o R for igual a... Pega só o dobro, tá? Do valor. 2 log n. Isso aqui então implica em quê? Isso implica que só o 2 elevado a r, então isso aqui é 2 elevado a 2 log n
que é a mesma coisa que o quê? Bom, esse 2 pode passar lá para dentro, né? Então isso aqui vai, 2 log n ao quadrado, isso aqui então é igual a n quadrado. Tá? Então a gente acabou de destruir a linearidade, tá? Escolhendo um R ligeiramente maior, né? Tá? Então é por isso que tomando R aproximadamente log de n é a melhor coisa que a gente pode fazer. Tá? Então, aqui como exemplo, se a gente quiser ordenar 2 a 16, 32 bits inteiros, tá? Então são 65.536, né? Bits, números inteiros, e eles são representados como 32 bits, tá? O que a gente faria nessa conta? Tá? A gente usa o R como se fosse o log na base 2 de 16. Isso aqui é 16. Tá? Então isso vai dar o quê? Isso vai dar aqui o teto de B sobre R da... Bom, 32, 16, isso aqui são 2 passos, né? Tá? Que seriam como se fosse 2 dígitos. Tá? E aí os dígitos são limitados. Tá? Então, isso deixa o radix sort muito mais rápido, tá? Do que o merge sort e o quick sort, tá? Para esse mesmo caso. Eles são baseados em comparações, sim, eles fazem comparação. Mas a gente viu que se essa escolha de parâmetros não for bem feita, o nosso método, que era supostamente linear, pode ficar muito pior, né? Então essa é uma boa ideia, ok? Então, observa aqui que a nossa base tá grande, né? Tá? O que está realmente acontecendo aqui? 2 passos. O que significa isso? O nosso R aqui é 16, então a gente quebrou em 16 bits. Tá? Então isso acontece dentro de muito chip, muitas vezes. Tá? A gente tem uma palavra lá de 36 bits. Nesse caso aqui quebrou na metade, né? É como se a gente tivesse lá do inteiro de 32 bits, a gente tivesse quebrado ele em um inteiro de 16 bits menos significativo e depois um inteiro de 16 bits mais significativo. E a gente faz a ordenação menos significativa primeiro e a mais significativa depois. Tá? Então, toda vez que os nossos inteiros crescem, tá? Essas considerações também escalam na mesma proporção. Ok? E do radix sort é isso. Tá? Vamos falar de um outro método que é bastante interessante e também garante dar tempo linear, mas agora o tempo linear é esperado. Tá? Nesses aqui eles eram, tanto o counting sort quanto o radix sort, eles eram tempo linear, no pior caso, determinístico. Claro que o pior caso depende da parametrização agora, não só do número de elementos. Tá? Porque não tem comparação, então vai aparecer um outro parâmetro. Tá? O próximo método, bucket sort, ele funciona de uma forma ligeiramente diferente. Tá? E ele garante que o tempo esperado, tá, é linear. O algoritmo não é probabilístico, tá? Ele é... Então talvez eu devesse falar de uma outra forma. Tá? A gente tem... O algoritmo é determinístico. Tá? Ele não é aleatorizado. Mas a gente faz uma análise probabilística do consumo de tempo dele. Tá? Por quê? Porque ele basicamente ele pega a nossa entrada e ele divide a nossa entrada em faixas, tá? Em buckets. E a gente mostra probabilisticamente que esses buckets não ficam muito grandes. Tá? É isso que a gente vai fazer agora.